Olá, bem-vindos a mais uma aula. Eu já acho que deve ser a aula 25, se não me falha a memória, do nosso curso Doação Humana. Estamos no capítulo 2, ah, item 6. Item 6. As características individuais e variáveis da ação humana. Página 74 aí do nosso livro, tá certo? De vocês já deve estar tudo grifadinho, como eu espero que esteja. E vamos já, sem mais delongas, compartilhar mais esse texto brilhante, esse item brilhante do Ação Humana. As características individuais e variáveis da ação humana. O conteúdo da ação humana, isto é, os fins pretendidos e os meios escolhidos e aplicados na consecução destes fins, é determinado pelas qualidades pessoais de cada agente homem. Nossa, então devemos dizer que cada ser humano é um meio em si mesmo. Muito profundo isso, hein? O homem é o produto, é a herança fisiológica de uma longa evolução zoológica. Nasce como descendente e herdeiro de seus ancestrais. Seu patrimônio biológico é o sedimento, o precipitado, né, o que precipitou, assentou, de toda experiência vivida por seus antepassados. O homem não nasce no mundo em geral, mas num determinado meio ambiente. Suas características inatas, aquelas que nascem com eles, inata significa que nascidas com, ou herdadas, e tudo que a vida lhe imprimiu, fazem do homem o que ele é durante sua peregrinação terrestre. Aqui cabe uma coisa importante, porque Mises coloca muito bem esse ponto. Suas características inatas, aquelas que nascem, força, jeito físico, tudo mais, ou herdadas. O que seria essas características herdadas que fazem o homem? Horas, talvez, se eu tivesse nascido em outra família, eu jamais teria aprendido a fazer manualmente um eletroímã. Meu pai amava isso, colocar a corrente elétrica da tomada 110 e fazer um eletroímã. E eu aprendi a fazer isso. Isso é algo herdado. Herdei do meu pai porque ele me ensinou. Tecnologia é conhecimento e é herança. Fazem o homem o que ele é durante sua peregrinação terrestre. Tal é a sina e o seu destino. Sua vontade não é livre no sentido metafísico do termo. E aqui também vai um ponto que a gente poderia ficar um ano debatendo em cima. Tal é a sua sina e o seu destino. Sua vontade não é livre no sentido metafísico do termo. É determinada pelo seu passado e por todas as influências a que estiveram expostos ele mesmo e os seus ancestrais. Isso é de extrema profundidade. Por isso que esse curso de ação humana é essencial. A herança e o meio ambiente moldam as ações do ser humano. Sugerem-lhe tanto os fins como os meios. O homem não vive simplesmente como um homem em abstrato, fora do que é concreto da vida. Vive como um membro de sua família, de sua raça, de seu povo e de sua época. Vive como cidadão de seu país, como membro de um determinado grupo social, como profissional de certa profissão, como seguidor de determinadas ideias religiosas, metafísicas, filosóficas e políticas, como partidário em muitas lutas e controvérsias. Não cria por si mesmo suas ideias e padrões de valores. Toma-os de empréstimos a outras pessoas. Sua ideologia é influenciada pelo seu meio ambiente. São poucos os homens que têm o dom de pensar ideias novas e originais e de mudar o corpo tradicional de crenças e doutrinas. Mises já coloca todo mundo no seu devido lugar. O homem comum não especula sobre os grandes problemas. Ampara-se na autoridade de outras pessoas. Comporta-se como um sujeito decente deve comportar-se, como um cordeiro no rebanho.
Quando eu disse que Mises ele tem um jeito peculiar de, de usar o sarcasmo, mas um sarcasmo inteligente e concreto, ele o faz. O homem comum não especula sobre os grandes problemas. Ampara-se na autoridade de outras pessoas, ou seja, gosta de alguém mandando nele. Comporta-se como um sujeito decente deve comportar-se, como um cordeiro no rebanho. É precisamente esta inércia intelectual que caracteriza um homem como um homem comum. Entretanto, apesar disso, o homem comum efetivamente escolhe. Prefere adotar padrões tradicionais ou padrões adotados por outras pessoas porque está convencido de que esse procedimento é o mais adequado para atingir o seu próprio bem-estar. Então, Mises já coloca. Entretanto, apesar disso, apesar de ser chamado de gado, de rebanho, seja muito ruim, ah, o homem comum efetivamente escolhe. Mas ele escolhe o quê? Ser intrépido ou ser um cordeiro? Ele escolhe ser um cordeiro. Por quê? Porque ele prefere adotar padrões tradicionais ou padrões adotados por outras pessoas, porque ele se sente convencido de que esse procedimento de obedecer às outras pessoas é o mais adequado para atingir o seu próprio bem-estar. E está apto a mudar sua ideologia e, consequentemente, o seu modo de ação sempre que estiver convencido de que a mudança servirá melhor a seus interesses. A maior parte do comportamento cotidiano de um homem é pura rotina. Pratica determinados atos sem lhes emprestar uma atenção especial. Muitas coisas faz porque foi treinado em sua infância para fazê-las. Porque outras pessoas comportam-se da mesma maneira e porque é esse o costume em seu meio. Adquire hábitos, desenvolve reações automáticas, condescende com esses hábitos somente porque aprecia seus efeitos. Então, logo percebe que agir da forma habitual pode dificultar a obtenção de fins desejados, muda seu comportamento. O homem criado num local onde a água é limpa adquire o hábito de descuidadamente bebê-la ou usá-la para banho e limpeza. Mas, quando se muda para outro local onde a água é poluída e insalubre, dedicará maior atenção a procedimentos e cautelas com os quais não se preocupava antes. Deixa de proceder de acordo com a rotina tradicional e automática, com o objetivo de preservar sua saúde. O fato de uma ação ser praticada normalmente, de um modo que poderíamos denominar de automático, não significa que não seja graças a uma vontade consciente e a uma escolha deliberada. Condescender com uma rotina que possivelmente poderia ser mudada também é ação. Grifa-se. A praxeologia não se ocupa do conteúdo variável da ação, mas de sua forma pura e de sua estrutura categorial. O estudo dos aspectos ambientais e acidentais da ação humana é tarefa da história. E encerramos aqui. Este item é tão interessante e tão bom para nos entendermos como ser humano que eu vou deliberadamente colocar no grupo do Ilan o link desse item para que as pessoas possam assistir, mesmo não estando matriculadas no curso. Quem sabe elas não se motivam daqui a deixarem de ser cordeiros no rebanho e resolvam se inscrever no curso. Até a próxima aula, pessoal.